Olá, crianças, tudo bem com vocês? Você já me conhece, eu sou a professora Juscelia e vamos dar continuidade aos estudos da apostila. A nossa aula de número 4 de hoje, ela está com a data do dia 28/9. A nossa aula é a aula de segunda-feira e é uma aula de história, certo? O conteúdo de história de hoje vai falar um pouquinho sobre a diversidade cultural do Brasil e sociodiversidade. Apesar do processo de globalização que busca a modernização do espaço geográfico, tentando, através dos meios de comunicação, criar uma sociedade homogênea, aspectos locais continuam fortemente presentes. A cultura é um desses aspectos. Várias comunidades continuam mantendo seus costumes e tradições. O Brasil, por apresentar uma grande dimensão territorial, possui uma vasta diversidade cultural. Os colonizadores europeus, a população indígena, os escravos, os africanos e os primeiros responsáveis pela disseminação cultural no Brasil. Em seguida, os imigrantes italianos, os japoneses, alemães, árabes, entre outros, contribuíram para a diversidade cultural do Brasil. Aspectos como a culinária, dança, religião são elementos que integram a cultura do povo. Essas regiões brasileiras apresentam diferentes peculiaridades culturais. Então, aqui vocês podem observar a diversidade cultural do Brasil. Através da colonização, como a gente já estudou, vieram diversos povos de diversos países e foram integrando essa diversidade cultural que nós temos hoje no Brasil. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a diversidade cultural do Brasil, conforme o esquema aqui abaixo. No Nordeste, a cultura é representada através de danças e festas como Bumba Meu Boi, Maracatu, Caboclinhos, Carnaval, Ciranda, Reisada, Frevo, Cavalhada e Capoeira. A culinária típica é representada pelo sarapatel, buchada de bode, peixes e frutos do mar, arroz doce, bolo de fubá cozido, bolo de massa de mandioca, broa de milho verde, pamonha, cocada, tapioca, pé de moleque, entre tantos outros. A cultura nordestina também está presente no artesanato de rendas. O centro-oeste brasileiro tem sua cultura representada pelas cavalhadas e procissão do fogaréu. No estado de Goiás é o caruru. Em Mato Grosso do Sul, a culinária é a origem indígena, recebe forte influência da culinária mineira e paulista. Pratos principais são galinhada com pequi e guariroba, pamonha, angu, curau, os peixes do Pantanal como o pintado, o pacu e o dourado. As representações culturais no norte do Brasil estão nas festas populares, como o Círio de Nazaré e o Festival de Parintins, a maior festa do boi bumbá do país. A culinária apresenta uma grande herança indígena, baseada na mandioca e em peixes. Pratos como o tacacá, o pirarucu de casca, pato no tucupi, picadinho de jacaré e mussarela de búfala são muito populares. As frutas típicas são o cupuaçu, bacuri, açaí, taperebá, graviola e buriti. Aqui temos uma imagem sobre a festa do boi bumbá, que é lá de Parintins. A região sudeste. No Sudeste, várias festas populares de cunho religioso são celebradas no interior da região. Festa do Divino, festejo da Páscoa e dos Santos Padroeiros, com destaque para a peregrinação
a Aparecida, em São Paulo. Congada, cavalhadas em Minas Gerais, Bumba Meu Boi, Carnaval e Peão de Boiadeiro. A culinária é muito diversificada. Os principais pratos são queijo Minas, pão de queijo, feijão tropeiro, tufu de feijão, moqueca, capixaba, feijoada, farofa e pirão. Na região sul, apresentada pelos aspectos culturais dos imigrantes portugueses e espanhóis e principalmente alemães e italianos, algumas cidades ainda celebram as tradições dos antepassados em festas típicas, como a festa da uva, que é da cultura italiana, e a Oktoberfest, que é a cultura alemã, o frango, da influência portuguesa e espanhola, o pau de fita e a congada. Na culinária estão presentes o churrasco, chimarrão, camarão, pirão de peixe, marreco assado, barreado, cozido de carne em uma panela de barro e o vinho. Então aqui vocês acabaram de ver um pouco dos aspectos culturais das regiões do Brasil. Com base aí nesses aspectos, nós vamos responder as questões aqui abaixo. Número 1. De acordo com o texto, por que o Brasil tem uma grande diversidade cultural? Número 2. Quais foram os primeiros responsáveis pela disseminação cultural no Brasil? Número 3. Quais foram os imigrantes que contribuíram para a diversidade cultural no Brasil? E a número 4. Enumere a primeira coluna de acordo com a segunda coluna. Cultura do Nordeste. Aqui nós temos a cultura do Nordeste, número 1. Número 2, a cultura do Sul. Número 3, a cultura do Sudeste. E número 4, a cultura do Centro-Oeste. E número 5, a cultura do Norte da região. Aí vocês vão enumerar as culturas de acordo com as características aqui. Por exemplo, aqui, churrasco e chimarrão são marcas registradas dessa região. Qual a região que tem, então, que são marcadas pelo churrasco e chimarrão? Vocês vão ver qual região é e vão colocar o número aqui. E vocês irão fazer assim com as demais questões aqui, certo? E aqui a aulinha de história de reposição, aqui nós temos uma imagem aqui, a imagem fala aqui, ó, diga não ao racismo, abaixe a corrupção, emprego e dignidade, saúde de qualidade, e são alguns cartazes aqui que as pessoas estão se manifestando, certo? E aqui vocês vão responder essa atividade com base nessa imagem aqui. Sobre a imagem, podemos concluir que a população brasileira é enganada e não sabe lutar pelos seus direitos? Letra B. A população não se interessa pela política e não sabe dos problemas sociais existentes? E a letra C. As manifestações brasileiras são compostas por vândalos que depredam o patrimônio público? E a letra D. As manifestações brasileiras são por melhores condições de vida e respeito aos direitos de todos? Aí vocês vão assinalar então somente uma alternativa a que se refere a essa imagem aqui acima sobre as manifestações, certo? E essa então foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Caso ainda reste alguma dúvida, procure o professor ou a professora lá no grupo de estudo e ele vai estar orientando melhor nas atividades, certo? Tchau e até a próxima aula. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade à aula de número 4, agora nós vamos para a aula de língua portuguesa. Acabamos de ver a aula de história e agora então para a aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai trabalhar sobre acentuação e sílaba tônica. As duas coisas têm tudo a ver uma com a outra. Antes propriamente dito da gente falar sobre a sílaba tônica, a gente vai rever alguns acentos gráficos
que compõem aí os acentos nas palavras, ok? O primeiro deles que nós temos aqui é o acento circunflexo, que muitas vezes é falado assim, o chapeuzinho do vovô, mas na verdade é o acento circunflexo, que é esse daqui. Não esqueçam que o nome dele é circunflexo, ok? Dando sequência aqui da nossa tabelinha, nós temos o tio, ok? Que é esse acentinho aqui, ó. Ele faz toda essa curva, ok? Acento agudo. Olha só o acento agudo, esse risquinho aqui, ó. Mas se chama acento agudo. E por fim, nós temos aqui o acento grave, que é o da crase. Ele é ao contrário do acento agudo, ok? Ele é ao contrário. Então, nós temos esses 4 tipos de acentuação gráfica nas nossas palavras, ok? Só para a gente relembrar um pouquinho. Você sabia que a sabiá sabia assobiar? Agora a gente vai lá para o quadro para a gente entender um pouquinho sobre sílaba tônica, proparoxítona, paroxítona e oxítona, ok? Pessoal, então para a gente entender ou rever novamente o que é uma sílaba tônica, né, porque você já deve ter aprendido isso em algumas séries anteriores, então hoje a gente vai rever. Eu trouxe aqui no quadro algumas palavras para a gente recordar aí a sílaba tônica. Primeiro, toda vez que eu vou pegar uma palavra para descobrir a sílaba tônica dela, é interessante que eu faça a separação das sílabas. Por exemplo, eu tenho a primeira palavra aqui chamada café. Então, eu vou separar. Café. Eu nunca posso esquecer que sílaba é a junção de 2 letras. Normalmente, uma consoante com uma vogal, ou às vezes eu vou ter lá um encontro consonantal de 2 consoantes, ou às vezes um encontro vocálico, enfim. Mas sílaba sempre é um encontro de uma letra com outra, quando separadas, ok? Então eu tenho aqui, ó, 2 sílabas na palavra café, ok? Quando que eu sei qual é a sílaba tônica, professor? Por exemplo, nas palavras acentuadas ficam bem mais fácil. Por quê? Quando tem o acento, no caso da sílaba fé, eu já sei que essa, então, é a minha sílaba tônica. Então, toda vez que eu tenho uma palavra acentuada, a sílaba que está acentuada é a minha sílaba tônica. Fácil, né? Agora, o problema é eu descobrir a minha sílaba tônica nas palavras que não estão acentuadas. Como que eu faço isso? Vamos fazer a separação primeiro de gato, ó. Gato. Vamos fazer a separação das outras também, ó. Agosto. Lâmpada. Fiz a separação primeiro das minhas palavras. Separei elas em sílabas, né? Agora eu vou descobrir a sílaba tônica. Quando não tem acento, eu normalmente faço assim, ó. Eu chamo a palavra para descobrir. Por exemplo, em gato, ó. Gato. Gato, ó. Gato. Então, qual é a minha sílaba tônica? Aquela que eu gritei mais forte, que é o G. Tá vendo? Eu chamei ela mais forte, essa sílaba. Vamos para agosto, ó. Agosto. Agosto. Tá vendo? Eu chamei mais forte qual sílaba? O gos. Agosto. Vamos ver para lâmpada? Professor, mas lâmpada já tem um acento circunflexo. Boa, então já chama a nossa sílaba tônica, ó. O lã é a minha sílaba tônica porque ela já tem um acento. Até se eu chamar a palavra lâmpada, vocês vão perceber isso, ó. Lâmpada. Lâmpada, tá vendo? Mesma coisa do café, ó. Café. Café. Então, toda vez que você quer achar a sílaba tônica, siga essa instrução que o professor falou, chame a palavra aí na sua casa, né? Grite ela, para aí você saber qual a sílaba soou mais forte, porque a sílaba tônica nada mais é do que a sílaba mais forte de uma palavra, ok? Agora aqui, continuando, então a gente já aprendeu o que é uma sílaba tônica, agora a gente vai entender o que é uma palavra proparoxítona, paroxítona
e oxítona, ok? Pessoal, então a gente pegou os exemplos lá da própria material de estudo de vocês, ó, que é a sábia, que é a sabia e a sabiá. Tá vendo? As três palavras são escritas da mesma forma, só que o acento mudou elas. Tá vendo? Só como que um acento é importantíssimo numa palavra, por isso que a gente tem que sempre saber como utilizá-los. Até porque na hora da leitura, para a gente poder fazer a leitura certinho, ok? Como que a gente vai separar essas três palavras? Ó, a primeira, sabia. A segunda, sabia, né? Sabia. E a terceira, sabiá. Sabia. Dividimos as três da mesma forma, tá vendo? Só que uma é diferente da outra devido à acentuação. Lembra que a gente falou sobre isso? A primeira, ó, sábia, ela é uma proparoxítona. A segunda, sabia, ela é uma paroxítona. E a terceira, sabiá, ela é uma oxítona. Mas por quê, professor? Vocês vão fazer o seguinte, como que eu faço para descobrir quando a palavra é proparoxítona, paroxítona ou oxítona? Também eu vou descobrir pela acentuação dela. Exatamente. Como assim? Eu sempre começo do final para o começo. Então, eu sempre costumo dizer assim, que eu tenho a última sílaba, a penúltima sílaba e a antepenúltima sílaba. Mas, professor, e se eu tiver mais alguma sílaba para cá? Você não vai contar. A gente só conta as três últimas sílabas, ok? Então, eu vou mais uma vez. Eu vou contar a última, a penúltima e a antepenúltima sílaba, certo? Aí, como então agora que eu sei que essa sábia é uma proparoxítona? Porque ela está acentuada na antepenúltima sílaba. Toda vez que a palavra for acentuada na antepenúltima sílaba, ela é uma proparoxítona. E lembrando que as proparoxítonas são todas acentuadas, então isso é uma regra fácil. Todas as proparoxítonas são acentuadas e ela sempre vai estar na antepenúltima sílaba, ok? Então, pessoal, só para recapitular, agora o professor escreveu bem certinho ali em cima, ó. Toda proparoxítona, então, sempre é a antepenúltima sílaba. Ela vai estar sempre acentuada. Lembrando, começando do final para o começo da palavra, a minha contagem. Vou contar agora a próxima aqui, ó. Só que a próxima não tem acento, tá vendo? Mas mesmo assim ela é uma paroxítona. Exatamente. Existem paroxítonas que às vezes não são acentuadas, tá? Existem algumas que são e outras que não são acentuadas. Então a gente vai ter que observar a sílaba tônica. O professor já ensinou como que a gente faz para descobrir ela. É chamando. Então nós temos aqui a palavra sabia, tá vendo? Agora como que eu vou chamar essa palavra para descobrir a sílaba tônica? Ó, sabia! Ó, sabia! Tá vendo? Qual foi a sílaba mais forte quando eu chamei essa palavra? O bi, tá vendo? O bi foi a minha sílaba mais forte quando eu chamei a minha palavra. Então agora eu vou contar de trás para frente, olha só. Última, penúltima e antepenúltima. A penúltima sílaba é a sílaba mais forte, então por isso ela é uma paroxítona, tá vendo? Todas as palavras que têm a sílaba tônica na penúltima sílaba é sempre uma paroxítona. Agora a gente vai para a última palavra, que é sabiá, tá vendo? Essa palavra é uma palavra oxítona. Por quê? Ela está acentuada na última sílaba, ok? Ó, não precisa nem eu sofrer de ficar procurando sílaba tônica, porque ela já está acentuada. Mas pode ser que algumas palavras oxítonas não apresentem acento também. Aí eu tenho que descobrir através da sílaba tônica, chamando a palavra, ok? Então aqui ficou sabiá. Então ela é oxítona, porque contando do final para frente, ela é a
a minha última sílaba. De novo, só para recapitular. Última, penúltima e antepenúltima. Se a antepenúltima for acentuada, proparoxítona. Última, penúltima, antepenúltima. Se a penúltima é a sílaba tônica ou tiver acentuada, eu tenho uma paroxítona. E a última questão, última, penúltima e antepenúltima. Se a última sílaba for a acentuada ou for a mais forte, porque às vezes não vai ter acento, eu tenho uma oxítona, ok? Então essa foi um pouquinho aí da explicação para vocês sobre sílaba tônica, proparoxítona, paroxítona e oxítona, ok? Vamos voltar para o nosso material de estudos? Voltando novamente aqui para o nosso material de estudo, desafio. Tem um desafio para vocês aí. Jogo dos 7 erros. Descubra as 7 palavras que devem ser acentuadas com acento agudo e circunflexo. Atenção! A dica é que todas as palavras são oxítonas, mas nem todas são acentuadas. Então vocês vão ter que descobrir aqui nesse painel, tá bom? Nessa listagem aqui de palavras, 7 palavras que devem ser acentuadas com acento agudo ou circunflexo. Então pode reparar para vocês verem que tem algumas palavras aí que elas já estão acentuadas, então de repente elas já estão fora desse joguinho, né? Mas a gente tem outras que não estão acentuadas. Vamos ver alguma delas aqui, ó. Como é o caso de entretem, como é o caso de gambá, de sagu, tá vendo? Vocês aqui vão encontrar quais das palavras que não estão acentuadas aí que precisam ser acentuadas, ok? E aí você vai marcar o acento. Então são 7 palavras, ok? Pessoal, depois do joguinho lá dos 7 erros, né? A gente vai agora aqui então para o uso da crase, tá bom? Que é aquele acento ao contrário do acento agudo, certo? Então, número 1 para a regrinha da crase. A crase acontece apenas diante de palavras femininas. Então, antes de uma palavra feminina, eu vou usar a crase em cima da letrinha A. 2. Antes de expressões que indiquem hora, também vou usar a crase na letrinha A. Antes das expressões a moda de e a medida que, a gente também usa a crase. Pode reparar ali em cima, ó, que a letrinha A, tá vendo? Ó, ela está com a crase. Aqui também, nessa outra, ó. Ali, ó, a medida que. Então, foi utilizado a crase nessas palavras. Então, sempre antes dessas expressões, a moda de ou a medida que, a gente utiliza uma crase. Nunca utilize a crase antes de palavras masculinas. Então, nunca vai ter crase antes de palavras masculinas, sempre antes de palavras femininas, tá bom? E 5. A crase deve ser empregada apenas antes dos pronomes relativos, a qual e as quais. Então, essa é uma regrinha básica sobre o uso da crase. E agora tem alguns exercícios. Observe os anúncios retirados do Google Imagens e assinale a única alternativa em que o acento grave, no caso a crase, tenha sido usado de maneira correta. Então vamos ver o primeiro aqui da letra A. Ele diz assim: lavagem a partir de R$19,90. Tá certo, será esse uso da crase? Letra B. A Declaração de Independência diz que tem direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Qual será dessas duas alternativas aqui é a correta? Está correto com o uso da crase, ok? Vai marcar um X. Número 2. Assinale a imagem que traz o acento grave de maneira incorreta, ou seja, uma das duas está incorreto o uso da crase. A primeira delas é essa daqui. Promoção Van Games, de segunda a sexta. Tá vendo lá? A sexta. Será que está certo o uso daquela crase ou será que não? A próxima frase é essa daqui. Amor à vida. Será que está certo o uso da crase ou será que está errado? Então vocês vão assinalar a qual está com o uso incorreto, ok? Subindo um pouquinho, tem o exercício 3. Já estavam, 3 pontinhos, vocês vão completar, tá bom? Poucos
metros da clareira a qual foram ter por um atalho aberto a foice. Então vocês vão ter que ver qual das duas opções, certo? Se é a letra A ou se é a letra B que encaixa dentro desses pontinhos que estão aqui para vocês poderem completar a casa. Se vocês verem nas regrinhas da frase, vocês vão conseguir completar bem certinho essa frase aí, ok? Reposição de língua portuguesa. Na tirinha abaixo, crie balões e falas utilizando interjeições. Essa semana a gente já viu o uso das interjeições, então a gente vai rever, volta lá no seu material de estudo e reveja as interjeições novamente e crie, dentro dessa tirinha, falas para os personagens da Turma da Mônica, tá bom? Nós temos aí o Cascão e o Cebolinha, então você pode criar um balãozinho em cima deles aqui, ó, tá vendo? E colocar aí uma interjeição que esteja acontecendo. Por exemplo, o que será que aconteceu com o Cascão aqui? Deu a impressão que ele machucou o joelho dele, não tem? Dá essa impressão. Qual interjeição eu poderia colocar aqui dentro de um balãozinho, significando o que ele está falando, certo? Lembrando que ele machucou o joelho, então pode ser, ai, um exemplo de interjeição, né? E assim por diante vocês vão completar todos os outros quadrinhos com alguma interjeição, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Caso contrário, consulte o professor ou a professora lá no grupo de estudos, ok? Até mais!